Ontem a gente viu uma cena icônica ali da Gaviões da Fiel, uma torcida relevante do Corinthians, uma torcida que está mais próxima ali de tudo que acontece na zona administrativa do Corinthians, que tomou noticiários e todo o Brasil, todo mundo viu. Ontem o que a Gaviões da Fiel fez, invadiu a sede administrativa do Corinthians e trancou o portão com uma faixa com dizeres trancado por mal administração, que é o que está acontecendo no Corinthians, um momento turbulento dentro do administrativo do Corinthians, que não é de hoje, é desde as gestões passadas e agora estourou com esse impeachment do Augusto Melo, que tentou dar a carteirada, tentou de todas as formas no começo da semana tentar voltar à presidência do Corinthians, mas foi impedido, foi barrado, com barulho de carro, de moto. A gente continua esse vídeo sem edição aqui num vídeo cru, que nem fala o Defante, a gente continua falando aqui com vocês. Então, o Corinthians tá vivendo esse momento turbulento desde do final do Andrés, que a única coisa boa que aconteceu no Corinthians com o Andrés foi os títulos que vieram no começo e no meio da sua gestão. No final já estava ficando ruim. E o Corinthians hoje vive o reflexo dessas má administrações durante muito tempo. Augusto Melo tentou voltar, foi impedido pelo próprio conselho que assumiu a direção do Corinthians, agora com a tomada, com a retirada do Augusto Melo. E o Corinthians vive essa turbulência, cara. Coisas que só acontecem dentro do Corinthians e isso reflete dentro de campo. Por isso que a gente tem um time fraco, por isso que a gente tem que aguentar jogadores horrorosos, por isso que a gente não contratou praticamente nenhum jogador esse ano. Se você for ver, o Corinthians não fez nenhum investimento na primeira janela de janeiro, coisas fora do comum, porque sempre times brasileiros fazem contratação no começo da temporada e o Corinthians não fez nenhuma. O Corinthians manteve a que tinha feito no ano passado e foi com esse time que o Corinthians está levando, que o Corinthians se recuperou um pouco, realmente, o Corinthians estava muito ruim, mas esse time parece que não evoluía com o Argentino, não evoluiu com o Dorival, e fica nessa lenga-lenga, e os problemas da administração refletem dentro de campo, não tem jeito, enquanto o Corinthians não se estruturar dentro da sua administração, dentro de campo vai ser o reflexo. A gente tem que aturar Bidu, tem que aturar Thales Magno, horroroso Thales Magno, Hugo na lateral esquerda, Félix Torres, Gustavo Henrique, André Ramalho, Kaká, 4 zagueiros horrorosos na minha opinião, que não tem como esses zagueiros ser titulares do Corinthians. Fora outros jogadores que a gente for citando aqui, também Ranieri, Charles, entre outros, no meio campo também. O próprio Michael, que o Corinthians renova e ele não joga. O Michael vive do que fez no passado, do que ele surgiu como jogador do Corinthians no passado. Então, cara, o Corinthians precisa tomar outro rumo. O Corinthians precisa de administração séria, precisa de pessoas que possam levar o Corinthians a outro patamar, a outra coisa. Não sei se possa haver uma SAF do Corinthians, porque talvez só assim, para quitar e sanar as dívidas do Corinthians. Eu não sei, eu não confio no ser humano que administra o Corinthians. O Corinthians, ele é uma grande instituição. E isso gera poder, isso gera grana, movimenta muita grana, um orçamento gigante. Então isso corrompe as pessoas, isso traz as pessoas a pensar só nele como instituição e não no Corinthians. Então, cara, é muito difícil se dar um Corinthians para qualquer ser humano que não for 100% leal administrar. Ele vai ser corrompido. Eu acho que em todas as áreas que ele for tentar entrar, vai ter pessoas má índole tentando corromper, empresários, advogados, todo tipo de pessoas vai querer usufruir um pouco do que é o Corinthians, sua marca, que é feita inclusive, como falam, é feita a marca do Corinthians pelos torcedores do Corinthians. O Corinthians é dos torcedores, não tem jeito. Então, cara, a gente precisa de pessoas honestas que possam dirigir o Corinthians. Essa é a minha opinião, não tem jeito. Se o Corinthians sair dessa situação sem sanar as dívidas, e a gente não vê isso sem uma SAF responsável no Corinthians. Dá para o Corinthians seguir sem a SAF? 100%, acredito que sim.
Mas com um ser humano que tá lá, não tem como. Não tem como. A gente vê notícia atrás de notícia só que desprestigiam mais o que é o Corinthians. Porque o Corinthians não é essas pessoas. O Corinthians é uma instituição séria, uma instituição com valores. Essas pessoas que estão atrás do Corinthians que não mantêm isso e faz com que o Corinthians estampe mais um noticiário de polícia, noticiário de notícia que não tem nada a ver com o futebol. Quando a gente voltar a pensar só no futebol, só no Corinthians, aí sim eu acredito que o Corinthians possa ter um movimento de crescer, o Corinthians possa sair dessa. Enquanto isso não acontece, galera, eu não acredito que nada vai mudar no Corinthians sem uma grande reformulação no seu estatuto, nas pessoas que dirigem o Corinthians, e sem isso não tem como a gente mudar. A gente vai ver, vai passar, vai voltar, vai passar pessoas, e a gente só reclamando de pessoas. E o Corinthians ficando para trás como instituição, e a gente vai ver Palmeiras e Flamengo na idade passada, porque são um pouco mais organizados que o Corinthians. O Corinthians deveria focar na organização. Organização é tudo, o Corinthians é uma supermarca. Não tem como o Corinthians dar errado, porque o Corinthians é uma supermarca. Se administrar a marca do Corinthians. O Corinthians é o maior do Brasil, da América Latina, da América do Sul, um dos maiores do mundo. Isso eu não tenho dúvida. E esse é meu recado e é a minha esperança que mais na frente mude tudo isso. Se você chegou até aqui, teve aquela paciência, deixa seu like, sua inscrição, muito importante aqui nesse vídeo. Fique com Deus, fui!